Oferecimento. Embratel. Ninguém tem tarifas mais baixas que a Embratel. Boa noite. No quarto episódio de Testemunha da História, vamos rever um período contraditório, marcado por crises e grandes inovações. Assim foram os anos 60 e 70. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, envolvem-se em conflitos nos mais diversos pontos do planeta. No Oriente Médio, as tensões entre árabes e israelenses explodem em uma nova guerra. Os meios de comunicação de massa dão enorme repercussão às mudanças sociais e culturais. Os Beatles revolucionam a música popular e a cabeça da juventude. O homem se lança ao espaço e tem êxito sua aventura suprema, a conquista da Lua. As passagens fronteireiras. No dia 5 de agosto de 1962, o mundo inteiro chorou a morte de Marilyn Monroe, um dos maiores ícones do século XX. Ela morreu aos 36 anos de idade, no auge da fama. Seu verdadeiro nome era Norma Jean Baker. Foi uma criança não desejada, mas como atriz e símbolo sexual, iria atingir um lugar único no estrelato internacional. E até hoje ela reina como a maior deusa que Hollywood já foi capaz de criar. Mas a imagem de mulher sensual e meio tola que ela criou era apenas para o público e os fãs. Por trás do sorriso sedutor havia uma mulher com graves problemas emocionais. Seus dois casamentos, com o ídolo do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, terminaram em divórcio. Ela morreu de uma overdose de barbitúricos. Embora sua vida tenha terminado tragicamente, o mundo jamais esquecerá da eternamente encantadora Marilyn Monroe. Dia 22 de novembro de 1963. O presidente americano John Kennedy é assassinado. Graças ao rádio e à TV, o impacto da tragédia foi sentido de imediato nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Kennedy e a primeira-dama Jacqueline tinham ido a Dallas, no Texas, numa viagem política. O presidente estava regimentando o apoio no seu partido, o Democrata, para tentar a reeleição. Foi levado de volta a Washington no avião presidencial. A bordo do mesmo avião, o vice Lyndon Johnson fez seu juramento de posse. A chance de se saber mais sobre o crime acabou 2 dias depois. Quando era levado ao tribunal, Oswald foi morto por um criminoso insignificante, Jack Ruby, que silenciou para sempre o único homem que talvez soubesse a verdade sobre a morte de Kennedy. Na capital americana, o corpo de Kennedy foi levado ao Capitólio, onde ficou exposto em câmara ardente. O enterro no dia 25 de novembro atraiu uma multidão e foi acompanhado por milhões de pessoas na TV. Jacqueline, que enfrentou a dor com coragem e dignidade, conquistou a admiração da América. Nascia a mística da família Kennedy. No comunismo soviético.
5 de setembro. Foi testemunha de um massacre. Os anos 70 são marcados por momentos de crise e de esperança. A ciência desvenda o mistério da fecundação e nasce o primeiro bebê de proveta. Frágil como um bebê, é também o primeiro acordo de paz do Oriente Médio. Mas ele vai sobreviver. Termina a Guerra do Vietnã e os americanos voltam para casa derrotados. O escândalo de Watergate força o presidente Nixon a renunciar. A América vive seu inferno astral. (16 de agosto de 1977). O rei estava morto. Elvis Presley morreu aos 42 anos. Foi encontrado inconsciente no seu quarto em Graceland, como era chamada a sua propriedade em Memphis, no Tennessee. Ele foi levado para o hospital às pressas, mas logo os médicos anunciaram sua morte, causada por uma arritmia cardíaca. Quando souberam da morte de Elvis, milhares de fãs foram para Graceland. Nos anos 50, com a ajuda do coronel Tom Parker, seu empresário, Elvis Presley se tornou um fenômeno sem igual na história da música pop. Ele combinou o ritmo do blues com o rockabilly, um estilo totalmente único chamado rock and roll. Os jovens americanos enlouqueceram. De 56 a 77, Elvis gravou 106 músicas de sucesso e ganhou 28 discos de ouro. Suas gravações incluíam Jailhouse Rock, Hound Dog, Don't Be Cruel e Love Me Tender. Ele também estrelou 33 filmes, o que aumentou ainda mais sua fama e popularidade. No fim dos anos 50, Elvis era um herói e símbolo sexual internacional. Os fãs ficaram arrasados quando ele foi convocado pelo exército em 58 e enviado para a Alemanha. Lá, Elvis conheceu Priscilla Beaulieu, filha de um militar americano. Priscilla tinha apenas 14 anos e os dois esperaram 8 anos para se casar. Com o passar dos anos, Elvis enfrentou problemas com drogas e a obesidade. Mas os fãs continuaram fiéis. E no dia 16 de agosto de 77, choraram a perda do primeiro e único rei do rock, Elvis Presley.